Paulo escreve essa carta de Filipenses, escreve preso em Roma, escreveu Filipenses, Efésios, Filemon e Colossenses. E escreveu essa carta, ele diz aí que estava junto de Timóteo, né? Escreveu no ano de 60 a 62 depois de Cristo. Paulo é o autor dessa carta e Paulo também é o fundador da igreja em Filipos. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Atos, capítulo 16, você vai ver a segunda viagem missionária de Paulo. E ele passa e chega em Filipos, e encontra lá em Filipos uma mulher, vendedora de púrpura, chamada de Lídia. A partir do versículo 14, a Bíblia diz que Paulo vai ao rio, lá em Filipos, um lugar que parecia ser um lugar de oração. Paulo começa a falar, pregar o evangelho lá em Filipos. E essa mulher, chamada Lídia, né? Era vendedora de púrpura. Deus, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos, o coração de Lídia, né? E Lídia creu no evangelho, lá em Filipos. E aí, Lídia até convida, né? Paulo para ir à sua casa. E a igreja, ela nasceu em Filipos exatamente nessa viagem de Paulo lá naquela região da Macedônia. Era o lugar onde ficava a cidade de Filipos. Depois, naquele mesmo lugar, Paulo expulsou um espírito, né, de adivinhação de uma escrava, de uma mulher que tinha seus senhores que obtinham lucros com isso e ficou super irritado porque Paulo expulsa o demônio dessa jovem. Isso gerou uma prisão ou surra, né? Eles levam uma grande perseguição por causa disso. Mas a igreja de Filipos nasceu e cresceu naquele lugar. Depois de 10 anos, Paulo preso em Roma, recebe, ou continua recebendo, né, ofertas da igreja de Filipos, da Macedônia. Anos depois, essa igreja se associou com Paulo, ou continuava se associando, porque desde o início, ela logo que nasceu, já começou a cooperar com Paulo, entende? Era muito envolvida e cooperava com o ministério de Paulo, com as missões de Paulo, com o ministério do apóstolo Paulo. Principalmente no tocante a dar e receber. Então, financeiramente, generosamente, essa igreja cooperava com o apóstolo Paulo. Entende? Por isso, Paulo escreve essa carta. O Epafrodito, né, esteve de viagem visitar Paulo e levar suprimento para Paulo. É citado aqui no capítulo 2, o Epafrodito, né? Companheiro de Paulo. Então, o que nós vamos ver nessa cartinha, gente, é uma gratidão enorme de Paulo por essa igreja, que não só nasceu já muito generosa, né, transformada pela graça de Deus, como eles continuaram sendo generosos com o ministério de Paulo. Por isso, Paulo termina a carta lá falando sobre isso, agradecendo sobre essa oferta, essa associação com Paulo desde o princípio. E Paulo está feliz, por isso que a carta ela é conhecida, né, como a carta do contentamento, da alegria. E como nós, a igreja, precisamos nos alegrar, é uma carta que hoje pode nos ajudar a trazer alegria, até porque o apóstolo Paulo está preso. Se você ler o versículo 12
Eu quero ler para você ir se familiarizando e percebendo o contexto, a situação em que foi escrita, né? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos o versículo 12, olha só. Quero que vocês fiquem sabendo de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não estava preso? Então Paulo diz que até mesmo as suas prisões estavam contribuindo. Ele vai dizer nessa carta sobre os santos da casa de César, o centurião, que inclusive foi o terceiro encontro de Paulo, né, lá em Filipos, primeiro com Lídia, depois com a mulher endemoniada lá com espírito de adivinhação, e depois com o carcereiro, aonde ele teve preso na prisão com Silas e orando, louvando a Deus. Lembra? Meia-noite, louvando a Deus, Paulo. O Senhor manda um terremoto, as cadeias se soltam, Paulo é solto, o carcereiro quer se matar e acaba sendo salvo, entende? A cadeia de Paulo estava cooperando para que Paulo alcançasse o povo de Deus, os eleitos de Deus. E Paulo, sabendo, provavelmente por Epafrodito, que o povo está preocupado, Paulo disse, não se preocupe não, fique sabendo de que essas cadeias estão cooperando. E a dificuldade está cooperando. Então essa carta de alegria, gente, de contentamento, ela é ensinada para a gente para também viver, ser aplicada e viver a vida cristã. Por isso que ele também trata sobre a questão de vanglória, de divisão, de pensar da mesma coisa. Ele vai falar no capítulo 4 sobre relacionamento, né? Como que a igreja deve viver com alegria para continuar firme quanto à questão dos falsos mestres também, do falso ensino. Então são esses assuntos aqui que Paulo trata com a gente, nos ensinando a ser grato, tá, gente? Porque a gratidão ajuda, é importante na questão do relacionamento, da vida da igreja. Então, precisa ser grato. Aí Paulo ora por eles, expressando a gratidão que ele tem por ele, pela igreja ter se associado e ser companheira no ministério. Glória a Deus, queridos. Então vamos aí ao texto e vamos observar essas verdades aí, a gratidão de Paulo. Paulo, depois que se apresenta, meus irmãos, dizendo que é Paulo e ele está junto com Timóteo, que é o seu discípulo, filho na fé, que ajudou Paulo também em suas viagens e na fundação e nos cuidados pastorais com algumas igrejas. Paulo cita, não que Timóteo tenha escrito, mas que Timóteo está presente, né? Juntamente com ele. E ele chama os irmãos, que está endereçada a carta, dizendo assim, a todos os santos em Cristo Jesus. Paulo chamava, né, a igreja em suas cartas de santos e fiéis. Por quê? Porque é o que nós somos em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa santificação. Então Paulo fala aqui de santidade como um fato em Cristo Jesus, daqueles que nasceram de novo, daqueles que Cristo começou uma boa obra. Mas também fala do santidade como um processo, você vai observar isso. Ele vai deixar claro que a igreja ela é santa, mas também ela está no processo de santidade quando ele ora para que o amor aumente mais e mais, por exemplo, né? Se ele está pedindo para que o amor aumente mais e mais, então Paulo está dizendo para a gente o seguinte, olha, Deus soberanamente começou uma boa obra em você e santificou você. Né? Por isso que ele chama essa igreja de santo. Mas ele diz assim, ó, mas é necessário que você continue
crescendo em amor, ou seja, crescendo em santidade. Por isso que no capítulo 2, quando ele nos dá o exemplo de Jesus Cristo, pensar, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele diz, para eu e você, no versículo 12 do capítulo 2, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Entende? Você é santo, nós somos santos? Sim. Mas somos chamados a desenvolver a nossa salvação, a crescer em santidade. Glória a Jesus, irmãos. Olha só, versículo 2, ainda no versículo 1, ele inclui os bispos, diáconos, que é quem ele quer alcançar. Toda a igreja, liderança, os irmãos, é o endereço dele. Aí ele faz a saudação no versículo 2, dizendo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação de Paulo em todas as suas cartas. Que a graça de Deus e a paz de Deus seja convosco, né? Seja com vocês. O Pedro dizia, graça e paz sejam multiplicadas. É o favor de Deus na igreja, a mão de Deus, o agir de Deus a nosso favor. Ele desejando a paz, o shalom de Deus na igreja. Louvado seja Deus. E aí ele começa então expressando a sua gratidão a Deus, porque recordava, olha que legal. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Quanto tempo fazia, gente, que Paulo não via esses irmãos? 10 anos. Ele estava preso. E Paulo, olha só, lembrava dos irmãos, recordava de tudo aquilo que ele viveu no passado. Ou seja, essa igreja, ela tinha um sentimento profundo com Paulo, o ministério de Paulo. Ela era de fato associada, entendeu? A Paulo e ao ministério de Paulo. Paulo se recordava dos irmãos. Esse povo foi de uma importância não só na fundação, mas também na expansão do evangelho. Se você lembrar, Paulo cita dessa igreja, dessa região, lá em Coríntios, na carta dele a Coríntios. Lembra? 2 Coríntios capítulo 8. Paulo diz, para que Deus nos fizesse entender a graça concedida às igrejas da Macedônia. Então era um cuidado, entende? De Paulo para com a igreja, mas da igreja para com Paulo. Paulo estava se recordando. E por isso dizia, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus quando eu me recordo de vocês. Paulo se lembrava, gente, do relacionamento, de como a coisa funcionou. Provavelmente, por exemplo, Lídia. Paulo está pregando na cidade de Filipos, não havia igreja, e de repente o Senhor abriu o coração de Lídia. Lídia creu no evangelho, de posse, vendedora, com recursos, abriu as portas da sua casa, a igreja começa, é tudo que o missionário, Paulo ou qualquer outro nos dias de hoje, precisa de alguém que abra as portas, aceite, acredite na mensagem do evangelho. E a igreja nasceu, entende? A igreja começou. E Paulo diz assim, eu estou lembrando quando começou. Estou lembrando como foi. E é muito bom, irmãos, a gente lembrar do que Deus fez. Entende? É bom a gente lembrar do que Deus fez, do que Deus tem feito, inclusive da sua regeneração, do milagre que Deus fez na sua vida. Deus virou a chave do seu coração, incrédulo, corrupto, totalmente depravado, e te alcançou com a graça de Deus, te livrando do poder da morte, te livrando, irmãos, da incredulidade, livrando você das trevas, de demônios. Foi assim que ela nasceu.
A igreja nasceu assim. Demônio aqui não. Paulo expulsa demônio. E Paulo diz assim, vocês responderam bem. Eu estou me recordando de vocês e estou dando graças a Deus. Não esqueça, o homem estava preso, fazendo sempre, olha só, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. 10 anos depois, Paulo está orando pelos filipenses. E orando com alegria. Versículo 5, ele nos diz a razão. Qual é a razão? Pela vossa cooperação. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não fique com raiva de mim, não. Posso fazer? Posso? Qual tem sido a sua cooperação com o Evangelho, com a igreja local? Fará com que seus líderes no futuro pense assim como Paulo pensou? Ah, quando eu me recordo daquele jovem que nasceu de novo e se alegrava e se via na igreja e queria estar em tudo que é culto e que indagava e que perguntava e que amava a palavra e que cuidava das crianças e que cooperava com o funcionamento, com a ordem do culto, que era participativo com as coisas do culto, que cooperava financeiramente, que abria as portas da casa, que não estava preocupado se os irmãos sujou a casa, rasgou o sofá, sujou a tinta da parede, ele abriu as portas. Ele cooperou, ele cuidou do som da igreja com alegria, ele tocava com alegria, ele limpava, trazia água aqui, limpava a igreja. É assim, gente? Vão lembrar da gente? É assim que os futuros líderes dessa igreja vão lembrar de você? É assim que Paulo está dizendo. Sabe por que eu estou aqui dando graças e recordando de vocês? É por causa da vossa cooperação. Igreja precisa cooperar. E se era falta de alegria, você vai aprender com ele a ficar alegre, para poder cooperar ou continuar cooperando. Porque esse povo cooperava do início ao fim. Anos se passaram e eles continuavam cooperando com alegria. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a igreja tem se entristecido, irmãos. Tem deixado de se envolver, de fazer o que precisa ser feito. Por causa das dificuldades. E os filipenses não foi assim, gente. Por causa ou pela vossa cooperação no Evangelho, olha só, desde o primeiro dia, preste atenção, gente, eu prometo de encerrar ligeiro, se você entender isso aqui, desde o primeiro dia até, que versão é essa? Até agora, você está cooperando agora? Até agora. Desde o primeiro dia até agora. Eu não fui chamado, irmãos. O crente não foi chamado, meu querido, para começar servindo, cooperando e parar. Não. É para continuar até Jesus voltar. E Paulo está alegre, feliz com esse povo que começou a cooperar desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até agora. Então se reanime. Se alegre, porque o tema da mensagem é se alegre, continue alegre. Não se preocupe porque eu estou preso, porque está cooperando. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai dizer para a gente lá no capítulo 4, verso 11. Eu aprendi a viver contente, gente. Eu aprendi a viver contente. Alguém triste, irmão, não faz nada. Alguém triste não avança. Alguém triste não produz. Alguém triste desiste. Alguém triste dá as costas. Você entende, gente? Você precisa se alegrar com as coisas de Deus. Paulo escreveu uma carta e está aqui, irmãos, entre as 27 cartas da
nova aliança. E uma delas é ensinando a gente a se alegrar, gente. Dando o exemplo de uma igreja que era alegre. E preste atenção, eu repito a vocês, eles eram alegres no meio de pobreza. De pobreza e perseguição. Não brinque não, gente. A igreja nasceu, Paulo é preso. E açoitado. Nasceu a igreja, ele funda a igreja e pega e pia. Cadê em você? Que você está aqui fazendo coisa que não devia fazer, olha só. E Paulo diz, eu estou aqui só cooperando. Está tudo cooperando. E outra coisa, eu estou aprendendo a me alegrar. Desde o primeiro dia até agora, não é à toa que Paulo está expressando tanta gratidão. Entende? A gratidão que Paulo está expressando é por uma igreja que era envolvida até o tutano. Já viu essa expressão? Comi mocotó e comi até o tutano. Eu não sei de onde é que vem, mas é assim. Paulo está muito alegre, orando com muita alegria por esse povo. Por quê, gente? Porque eles cooperavam do início ao fim. E aí, gente, Paulo vem com a teologia da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ele faz, gente, deixa eu dar uma notícia para vocês, olha a notícia que Paulo traz para os filipenses. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fique tranquilo, sua salvação, ela é reconhecida, ela é percebida por essa perseverança, né, esse comportamento, essa generosidade de vocês, esse comportamento de vocês, essa firmeza de vocês, indicam uma coisa. Ele começou uma obra em vocês. Vocês não seriam quem vocês são se Jesus não tivesse começado uma obra em vocês. Eu estou certo que ele começou e vai completar. Eu não tenho dúvida. Paulo não disse isso aqui. Paulo disse, eu estou certo. Não tem talvez. Eu estou certo de que ele, aquele que começou, há de completá-la. Como começou? Lembra? De novo. Olha a importância da ligação aí, da compreensão do texto. Como é que começou a igreja? Paulo pregava, o Senhor abriu o coração de Lídia para crer no que Paulo pregava. Perceba que foi o Senhor, não foi Paulo. Paulo pregava e o Senhor abriu. Ou seja, foi Deus que começou a boa obra. Quando Deus, irmão, salva alguém, ele começa. Que começo é esse? É a regeneração. Entende? É a salvação pela graça mediante a fé. É a genuína salvação. É a palavra que chegou até você e o Senhor lhe deu entendimento de que você precisava de salvação e que essa salvação estava em Jesus Cristo. E você aceita a palavra, compreende e entende? Ele começou uma obra em você. É Deus. Não é você que escolhe Deus, é Deus que escolhe você. Não é você que decidiu por Deus, é Deus que decidiu por você. Eu lembro de Paulo diante de Agripa. Por pouco você não me persuadiu. Paulo disse, por pouco ou por muito, se Deus quiser, ele começa uma obra em você. Entende? Então é Deus que começa a obra no homem. Como é que Deus começou? Pela pregação do Evangelho, gente. Vamos voltar lá? Vamos lá comigo, por gentileza? Atos, capítulo 16. Para você perceber aí. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Pregação do Evangelho.
o Senhor lhe abriu o coração. Você prega o evangelho, nós pregamos o evangelho e Deus abre o coração, entende? Paulo estava pregando o evangelho, Deus abriu o coração de Lídia, a igreja começou. Deus começou uma obra em Lídia, em Filipos, e assim nasceu a igreja de Filipenses. E essa igreja, ela foi transformada em quê? Como é que essa transformação... Gente, olha para mim. Como é que essa transformação ficou evidente? Continue. O Senhor nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Atender. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou. Ela nos rogou. Vamos tentar descobrir aqui como é que a gente sabe que Deus fez alguém, o milagre, começou a obra em alguém. Vamos lá? Como que fica evidente, né? Escuta. Ela nos rogou, dizendo, se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai, e nos constrangeu a isso. E nos constrangeu a isso. O que aconteceu a Deus começar uma obra em Lídia, em Filipos? Uma transformação. Abrir as portas, constranger o pregador, o evangelho, o pastor, a palavra, a ficar na sua casa. Como é que você... Ou você não abre as portas da sua casa para o evangelho? Sua vida, irmãos. O que é que o evangelho representa para você? Porque para Lídia... Paulo, por favor, você não pode ir embora, Paulo. Você tem que ficar aqui para pregar. Hein? Olha para mim. Você precisa ficar aqui, Paulo. Veja a evidência de quem nasceu de novo, de quem Deus começou a obra. Lídia disse assim, não, eu entendi o que você pregou. A fé vem pelo ouvir, fica aqui. A minha pergunta é a seguinte, gente, como é que tem sido a nossa recepção ao evangelho? Como é que tem sido a nossa recepção, permita-me dizer isso, a seu pastor, por exemplo? Como é que tem sido, gente? A pregação do evangelho. Como é que você vê a pregação do evangelho? Lídia disse, não, por favor, fique aqui em casa. Ela nasceu de novo, gente. A obra começou de fato. Não é o de Zaqueu? Publicano, principal dos pecadores, né? O Zaqueu, o Senhor entrou na casa dele. Logo ele disse, espera aí, quem foi que eu roubei? Tem que devolver o que eu roubei. Espera aí, pega metade logo dos bens, de cada, pega logo a metade e dê para os pobres. Olha a transformação. Uma obra começou, meu irmão. O que eu quero dizer para você é que Filipenses foi transformada. E sabe o que Paulo, porque Paulo está grato? Cooperação. Cooperação vem de quê, gente? Vem de generosidade. Você só coopera voluntariamente se você é generoso. Para ser generoso, só Deus começando uma obra. Eu já citei, mas vamos lá rapidinho. 2 Coríntios capítulo 8. É bom você ver com seus olhos, você é o estudante da palavra e precisa acompanhar, avaliar, examinar direitinho. Olha só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer, olha o que Paulo queria. Paulo queria que os coríntios conhecessem a graça de Deus concedida às igrejas da Filipenses. Ficava onde? Macedônia. Versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Eles eram alegres. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua
Generosidade. O que constrangeu Paulo, irmãos, a expressar a generosidade dos macedônios, o que foi a expressar a gratidão, Paulo expressar a gratidão pelos filipenses macedônios, foi exatamente perceber a generosidade deles. Nós somos chamados, irmãos, a sermos generosos. Generoso, entende? Me ajude, estou aqui, o que você precisa? Generosidade. Era o que Paulo viu nos macedônios e disse assim, eu não consigo esquecer a sua generosidade, filipenses. Desde Lídia. Eu estou só imaginando, né? Porque começou nela, né? Na casa dela. E ela disse, não, peraí, entra aqui. Olha só, gente. Entra aqui. Enquanto nós somos com portas fechadas, né? Ninguém pode entrar na nossa casa. Lídia disse assim, não, pelo amor de Deus, você vai ter que ficar aqui. Quando Deus entra, quando Deus começa a obra, irmãos, vai haver generosidade. Vai haver transformação, entendeu? Você está entendendo ou não? Hein? Preciso repetir? Não, né? Tá dando certo, não tá? Porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Eles não eram forçados, eles eram voluntários, irmãos. Eles deram no começo, abriram a porta no início, sabe que Paulo está preso, envia Epafrodito que chegou às portas da morte. Para levar suprimento para Paulo, preso. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Então não desista. Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Faça o bem, irmãos. Faça o bem. Se alegre e faça o bem. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 7, continuando. Capítulo 1, versículo 7, Paulo então diz assim, aliás, é justo que eu assim pense, de todos vós. É justo. Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. É justo que Paulo pense assim? Por que é justo? Porque a graça que alcançou Paulo e tirou Paulo da cegueira, da ignorância, da perseguição da igreja, e que soberanamente, por ter escolhido Paulo e ter um plano na vida de Paulo, a graça que alcançou Paulo, também alcançou os filipenses. Entende? A salvação que alcançou Paulo também alcançou os filipenses. Então é justo. Paulo está dizendo assim, é justo que eu pense assim de vocês? Por que vocês são o que estou dizendo que são? Porque a graça que me alcançou, alcançou você também. Entende? A mesma graça que me alcançou, alcançou você também. Então é justo que eu pense assim de vocês. Vocês são transformados. Vocês são transformados, renovados. E outra, o que é que Paulo estava pensando aqui? Vocês são generosos, vocês são uma bênção, vocês são salvos, vocês ajudaram do início ao fim. É isso que Paulo está dizendo. E outra, por isso eu estou dizendo que aquele que começou vai terminar. Porque foi pela graça. Você é salvo pela graça, irmão, você está seguro. Versículo 8. Pois minha testemunha é Deus. Paulo então quer reafirmar e deixar claro de que essas palavras que ele está citando não é uma bajulação, né, gente? Parece, não parece? Paulo tratou muito bem essa igreja. Falava bem dela em tudo que é canto, gente.
escreveu uma carta aqui expressando a alegria e o comportamento, o procedimento dessa igreja. Então parece mais uma mensagem assim de... Mas não é porque Deus era a testemunha dele da saudade, né? Você sabe aquela história de saudade, que não é saudade, que não tem saudade? Não é? A hipocrisia que a gente vive num mundo sem Deus. Com Deus é assim, Deus é minha testemunha que eu tenho saudade de você. Pronto, olha, eu não preciso nem tentar fazer você acreditar que é verdade, porque minha testemunha é Deus. O Paulo tinha, de fato, esse sentimento pela igreja. Eu tenho saudade de vocês. Sabe quem é minha testemunha? É Deus. Pense comigo, irmão. Se é assim que você pensa acerca da igreja, dos irmãos. Desejo, né? De novo, eu tive o privilégio agora recente de visitar irmãos em São Paulo. Eu não via há anos. É uma saudade, é uma coisa que não é essa saudade que a gente aprendeu aí nesse mundo perdido e caído, não, entendeu? Que é falsa. É uma saudade que é genuína. E que ela é tão genuína, tão verdadeira, que quem é testemunha é Deus. Está aqui ou não? Eu visitei um casal agora há pouco. Fiquei quase 24 horas com eles. Lá atrás, 8 anos atrás, eu tive contato com eles. A gente ficava até as 2 da manhã, no mínimo 3 vezes por semana, falando a palavra até 2 horas da manhã. Tem testemunha na terra também. Eu chegava às 3 da manhã de viagem, mas eu ficava lá, falando a palavra e usufruindo da generosidade dos irmãos. Minha casa está aberta, minha cama está aqui, eu quero ouvir a palavra, eu quero conhecer mais sobre esse Deus. E a gente teve a oportunidade desses dias nos rever. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ver os irmãos. E Paulo diz assim, olha que legal, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Essa terna misericórdia aqui, Paulo está dizendo assim, olha, é no mais íntimo do meu ser. É nas minhas entranhas. É uma coisa tão genuína, tão pura, né? Paulo está dizendo assim, não é na minha força, não é uma coisa... Não, é na sinceridade de Cristo Jesus. Versículo 9, e também faço esta oração. Paulo continua orando, né? A minha oração por vocês, você vai receber essa cartinha aí, vai saber que eu estou orando por vocês e que tipo de oração eu estou fazendo. Então Paulo entendia que essa igreja amava, continuava amando, andava no amor, né? Mas Paulo diz assim, eu quero que ele aumente. Eu quero que esse amor aumente. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Esse aqui é fundamental. Por isso que, vocês lembram da bênção apostólica? Se fala, no final dos cultos, vamos dar a bênção apostólica. É a bênção apostólica de Paulo, aos Coríntios. Capítulo 13, quando ele diz assim, a graça, o amor de Deus esteja convosco, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. Paulo está dizendo assim, o amor aumente no pleno conhecimento e toda percepção, gente. É a compreensão do amor de Deus que nos alcançou. O salvo,
A obra de Deus começou em nós porque Ele nos amou primeiro. É conhecer o amor de Deus. Lembra de Paulo aos Efésios? Capítulo 3, a partir do versículo 14. Me ponho de joelho por essa causa. Paulo começa a orar de novo também. E dizendo, olha, eu queria que vocês entendessem largura, altura, profundidade, comprimento do amor de Deus que excede todo entendimento. Paulo está pedindo assim, se você soubesse desse amor eterno, incondicional, que Deus te alcançou, você vai ter conhecimento e plena percepção. Perceber, entende, gente? Perceber do amor de Deus. Paulo está orando para que você, eu e Filipenses entendesse, compreendesse o amor de Deus. E aí eu pergunto para você, como o intuito aqui é trazer a alegria aos irmãos, tanto aqui como Paulo, porque eles estavam meio assim, porque Paulo estava preso. Aí Paulo diz assim, não, vocês vão se alegrar. Então Paulo diz assim, se você souber um pouco mais, o amor aumentar um pouco mais aí, vocês vão se alegrar. Versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes. Então, gente, quando a gente cresce no amor, no pleno conhecimento do Senhor e na percepção, quando a gente cresce, o que é que vai acontecer? Eu vou aprovar as coisas excelentes. Nós poderíamos aplicar isso no nosso dia a dia. Como será o nosso comportamento uns para com os outros? Nós vamos pensar mais no outro do que em nós mesmos. Diminuir o egoísmo, a prepotência, a soberba humana, né? Nós vamos ser mais amáveis. Percebe? Paulo ora assim, a minha oração é para que o amor aumente. Para quê? Para você aprovar o que é excelente. Você vai acertar mais, vai errar menos. O excelente não lhe leva à destruição, pelo contrário, o excelente lhe leva a acertar. Você vai se envolver menos com o que é enganoso e vai se envolver mais com o que é excelente. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém, gente? Louvado seja o Senhor. Que Deus maravilhoso. Encerrando, meus irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses nos ensina a viver uma vida de alegria, de generosidade, de cooperação. É isso. Aprendemos com Paulo e aprendemos com os filipenses a sermos generosos, cooperadores. Convicção de que aquele que começou, soberania, responsabilidade humana, Deus salvou, mas eu preciso crescer no amor de Deus, na sinceridade, na generosidade, na cooperação, e assim, seguir adiante, avançar nos planos que o Senhor tem para nossas vidas. Amém, gente? Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Pai, que damos graças por sua santa palavra, que nos edifica, que nos exorta, que nos ensina. Eu dou graças, Pai, pelo acesso a essas verdades. Em nome de Jesus Cristo, te damos graças porque o Senhor começou uma obra em nós
e há de completar até o dia de Cristo Jesus. Damos graças, Pai, por essa obra que nos sustenta, que nos faz perseverar até o fim, Senhor. E eu peço em nome de Jesus Cristo que o seu amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e na certeza, Senhor, na percepção. Eu te dou graças por sua graça ter nos alcançado e que nos sustenta, em nome de Jesus Cristo, nos educando e nos ensinando a avançar, cooperando com toda a generosidade e alegria, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.